Pessoal, todo ano eu faço esse vídeo aqui, geralmente ali mais ou menos no mês de novembro, porque é quando a gente recebe o novo price list da maioria das escolas de intercâmbio de inglês, tá? Esse ano aqui eu tô fazendo um pouquinho antes, porque eu tô percebendo alguns reajustes fora do comum, o que eu quero conversar aqui com vocês. E se você tá planejando fazer o seu intercâmbio, tá pesquisando os valores, ver o que vale mais a pena, escola, cidade e tudo mais, esse vídeo vai valer muito a pena, principalmente se você estiver aguardando a Black Friday, tá? Então nós hoje vamos falar se de fato vale a pena esperar a Black Friday e o que tem diferente esse ano, tá bom? Se você ainda não conhece aqui o canal, aqui a gente dá várias dicas sobre intercâmbio, não só na Irlanda, mas também em Malta, no Reino Unido no geral. A partir da semana que vem traremos novamente conteúdos sobre Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Tá? Então você que está procurando aí para o melhor destino para estudar inglês, para trabalhar, ou até mesmo se você tem um propósito imigratório, né, e quer ver qual destino vale mais a pena ou é mais fácil a aceitação de imigrantes, mão de obra profissional, que dê para você levar sua família, se inscreve. E se esse vídeo te ajudar até o final, não esquece de deixar um like para ver se o YouTube divulga mais o nosso canal. Chegando nos 60 mil inscritos, pessoal, vamos que vamos. Então, pessoal, todo ano eu faço esse vídeo aqui e esse ano eu vou fazer um pouquinho mais cedo porque eu já tenho percebido alguns reajustes meio que fora do comum, tá? Então, para vocês que estão começando as pesquisas agora, o comum, pessoal, é todo ano as escolas reajustarem os valores de acordo com o mercado, de acordo com o salário dos professores, as despesas, a inflação e tudo mais, né? Geralmente, entre 2015 e agora o último ano, mais ou menos, os reajustes eles eram entre 50 a 250 euros, normal, tá? A maioria das escolas, 100 euros no máximo, eram os reajustes anuais do valor do curso. E esse ano eu já comecei a receber alguns price lists, ou seja, algumas escolas já se adiantando em enviar os valores para 2023, os quais vão começar a ser praticados agora em dezembro desse ano, tá? Nessa última quinta-feira, quinta, sexta e sábado, eu participei de uma conferência internacional chamada ICEF, que é super importante. Foi esse ano, esse mês a gente está em outubro, foi em São Paulo, né? Então eu estive lá e eu me reuni com várias escolas e universidades do mundo todo, tá? E eu já percebi ali um valor um pouquinho mais alto do que o que eu costumo receber das escolas anualmente, né? Então, o que eu fiz? Ontem eu mandei e-mail para todas as nossas escolas, todas as instituições parceiras, falando, olha, eu percebi que está tendo um reajuste aí de algumas escolas um pouquinho acima do comum, ou até um tanto, e eu já vou chegar nesse ponto, e eu queria saber, já adiantar de vocês se eu posso preparar os nossos futuros intercambistas para uma nova realidade de custo de intercâmbio na Irlanda. E pessoal, as respostas que eu venho recebendo de ontem para hoje, assim, só confirmou aquilo que eu já esperava, tá? Já venho comunicando aqui a alguns dos nossos futuros intercambistas que, de fato, né, os valores vão subir bastante esse ano por conta da inflação e a gente já vai entender um pouquinho sobre cada ponto, tá? Então, se você está começando a pesquisar o seu intercâmbio agora, eu vou colocar aqui cada item que você deve colocar no papel. Então, já pega papel e caneta aí ou anota no celular para você fazer o cálculo de quanto você precisa ter para se preparar para o intercâmbio, tá? Então vamos lá, pessoal. Coloquei aqui na tela comprovação financeira. A gente ainda recomenda que pessoas solteiras levem pelo menos 4.500 euros. Então, para quem não sabe, a imigração irlandesa exige que você tenha um valor em conta. Esse valor tem que ser de acesso fácil do intercambista para os primeiros dias na Irlanda, tá? A gente recomenda para os solteiros 4.500 euros e se for um casal, 4.000 euros. Então, se somando dá 8.000, dá para se manter ali razoavelmente bem, tá? Mas, pessoal, esse valor eu tô falando do mínimo, tá? Pô, mas Cauê, não é mais 3.000? Sim, ainda é 3.000, tá? Só que não dá, pessoal. Eu vou explicar aqui por quê. Olha só, você vai chegar na Irlanda, você vai ter algumas despesas básicas, como, por exemplo, o seu visto vai custar 300 euros
Isso eu tô falando das despesas mais altas, né? E o seu aluguel, o aluguel do seu quarto, vai ser chutando por baixo, mínimo uns 400 euros. Só que na Irlanda, para você morar num lugar, você paga um depósito de segurança. Você não precisa de fiador, nada, mas assim, você paga um aluguel a mais que você recebe quando você sai dessa acomodação no futuro. Então, você vai pagar 800 euros. Perdão. Então, só aí já foi mais de 1.000 euros. Quando você abrir sua conta no banco e você tiver o seu agendamento na imigração local, você tem que apresentar os 3.000 euros. A maioria dos oficiais de imigração pedem que você tenha os 3.000 euros ali. Ou seja, dentro desse primeiro mês, primeiras 6 semanas, você já vai ter tido um gasto grande, porque são os gastos iniciais. Eu só falei o básico, aí vai faltar roupa de cama, por exemplo, alguma jaqueta mais própria para o frio da Irlanda, uma bota para você poder andar na chuva, né? Então, tudo isso conta, pessoal. Então, é importante que vocês tenham aí pelo menos 4.500 se você for solteiro. Se der para levar mais, beleza. Ou 4.000 o casal, que também se der para levar mais. Pô, mas por que menos o casal? Porque o casal, né, felizmente, gasta menos e ganha mais, né? Então, são duas pessoas juntando forças financeiras ali quando estiver trabalhando e gastam menos, né? Divide a mesma cama, então o aluguel sai mais barato, bota mais água no feijão e assim vocês conseguem economizar um pouquinho, né? Então, primeiro de tudo, pessoal, comprovação financeira eu acredito que seja aí o mais puxado de tudo, tá? Depois vem as taxas básicas de toda escola cobra, né? Primeiro de tudo, o seguro médico, que é obrigatório, que é de 120 a 150 euros. É um seguro aceito pelo governo, por isso que se chama seguro médico obrigatório governamental, né? Vai variar mais ou menos de 120 a 150 euros, depende da escola. Brasileiros com passaporte europeu não precisa do seguro, mas eu recomendo vocês fazerem o seguro porque é um valor simbólico se for considerar que você vai ficar 8 meses protegido na Irlanda. E se acontece uma emergência e você precisa de uma internação, nem queira saber, mas você vai precisar vender pelo menos um carro ou uma casa para você conseguir pagar. Europeu consegue fazer o seguro, o plano de saúde na Irlanda, mas vai gastar aí 60, 70 euros por mês. Não sei se compensa, tá? Que mais tem? Tem o seguro da escola, que agora é obrigatório, chamado... É tipo um Learner Protection. Isso é novo, tá, pessoal? Vem de poucos meses atrás, agora acho que 2, 3 meses atrás. Então, as escolas que estavam no MEI tem um tipo de um seguro que custa 40 euros. E as escolas que não estavam no MEI tem que contratar o Learn Protection, que é um seguro da escola. Então, incêndio, fechamento, qualquer coisa que aconteça na escola, o estudante fica assegurado, tá? Todas as escolas cobram matrícula, taxa de matrícula, que pode variar de 50 a 70 euros. Tem algumas que são mais, tem outras que são um pouquinho menos, 40 euros, mas essa é a média. E o exame de proficiência, que é obrigatório também para brasileiros e não para europeus, tá? Que custa de 130 a 210. Aí tem o IELTS, que são os mais caros, IELTS Cambridge, que é 210, e tem o TAI, que é um exame para efeito mais local ali na Irlanda, que é aceito por algumas universidades apenas, que você vai pagar ali mais ou menos entre 130 e 150 euros, tá? Mas eu coloquei aqui uma média de 400 euros. O que mais que tem, pessoal? Bom, acomodação, né? Acomodação, quem tá aí algumas semanas pesquisando já sabe que tá complicado. O valor do custo semanal da acomodação da escola aumentou bem, tá? Eu tô colocando aqui um valor bem generoso de 200 euros a semana pro interior da Irlanda, tá? Em Dublin esse valor vai ser mais alto. Se a gente pede para que vocês reservem pelo menos 3 semanas de acomodação, o que vai dar mais ou menos essa média de 600 euros, mas dependendo do mês do ano que você chegar, dependendo da cidade, eu recomendo pelo menos 4 semanas de acomodação para você não cair no desespero. Enfim, depois vocês assistem um vídeo aqui dos canais falando sobre acomodação e vocês vão entender. É claro que hoje tem algumas alternativas, dá para você ficar, por exemplo, ano que vem, né? Se você vai na baixa temporada, talvez você encontre melhores condições num hostel ou até mesmo na casa de algum amigo. Não precisa necessariamente ser acomodação da escola, pode ser um Airbnb, pode ser o Hosting Power, que é uma ótima opção também, que a gente super indica, né? Então depois, se vocês tiverem dúvidas, né, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo, se precisar de alguma ajuda em relação a isso, orientações e tudo mais, tá? Então reserva aí pelo menos mais uns 600 euros de acomodação provisória. Depois vem o curso. Então esse é o fator que acho que está deixando o orçamento geral um pouco mais caro
esse ano. Não é um pouco, não, é consideravelmente mais caro a partir agora de 2023. Os cursos. Na Irlanda existem escolas de vários padrões, tá, pessoal? A Enjoy Intercâmbio trabalha com a maioria das escolas de médio porte, eu diria assim, de uma qualidade intermediária, até escolas de alto padrão, com reconhecimentos, certificações, centros de exames, enfim, escolas que têm de fato ali todo um aparato, todo um diferencial para conseguir manter o índice de aprovação nos exames que elas têm, tá? Então, a média é que essas escolas mais intermediárias custassem entre 2.500 até 3.500 euros. Tinha escolas mais baratas, sim, e tinha também escolas de 4, 5, até mais de 5 mil euros, tá? Mas vamos colocar aí para a realidade hoje, né, com o real desvalorizado, 2.500 a 3.500 euros. Isso até agora, em novembro, tá? Até mês que vem, pessoal. Quanto que vai agora esses cursos? Então, a gente tem recebido, por exemplo, a primeira luz de alerta que acendeu para mim começou agora em dezembro do ano passado. Nós temos uma parceira que fica em Galway, Atlantic School. E essa escola, ela tinha mais ou menos a mesma média de preço das outras escolas em Galway. 3.000, 3.300 euros para estudar no período da manhã. Isso o curso, tá? De dezembro para janeiro, dezembro de 2021 para janeiro de 2022, eles mandaram price lists e eles aumentaram 1.500 euros o valor do curso. Então foi para 4.500 euros o valor do curso na Atlantic School. E a gente falou, nossa, mas aí, enfim, foi um caso meio que à parte. Conversei com os representantes da escola, ficou meio entender que eles estavam querendo mudar o foco do público, focar mais ali investir mais nos públicos árabes, nos asiáticos, né, onde a moeda é mais valorizada, né, e diminuir um pouquinho o índice de brasileiros nas escolas. Quem sabe no futuro essa escola venha alterar ou abaixar esse preço para o público latino-americano, né, mas ficou muito mais caro, né. E aí, a maioria das escolas que a gente trabalha já começaram a mandar reajustes de uma média entre 300 a 700 euros. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a média costumava ser entre 50 a 250 euros, mais ou menos? Esse ano, a média está sendo entre 300 e 700 euros. Ou seja, a maioria das escolas estão subindo 500 euros. Então, por exemplo, a gente trabalha com uma escola maravilhosa chamada Cork English College, que fica em Cork. E o valor da SEC, né, abreviando aqui o nome, é 4.250 para estudar de manhã. Mas é um curso de 20 horas, já tem preparação para o IELTS, é outro patamar, né? E já vimos que vai subir para 4.750, ou seja, mais 500 euros dentro do orçamento nesse curso. E é um curso que a gente sempre tem bastante procura, né? Então acho que já vale a pena assim, avisar para aqueles que estão esperando uma Black Friday ou uma promoção, alguma coisa nesse sentido, né? Então, pessoal, vamos colocar aqui que o curso ele deu uma subida, né? E ele passa a ser, ao invés de 2.500 a 3.500, a média passa a ser de 3 a 4 mil euros, tá? Algumas escolas, ótimas escolas, mantiveram preço. E eu vou falar isso depois num outro vídeo. Caso você quiser depois entrar em contato, também já pode passar para vocês. Por enquanto, aqui no link na descrição, já tem para você baixar o PDF com os valores atuais ainda de 2022, sem esses reajustes, tá? Para vocês conseguirem dar uma olhada. Então, mas já saibam que a partir de dezembro, essa vai ser a média, entre 3 a 4 mil euros, tá? E aí, pessoal, a gente tem que colocar também as passagens aéreas. Eu não vou falar de valores aqui, porque tem gente que compra passagem aérea ganha de presente, paga com milhas, paga no cartão de crédito. O valor da passagem está oscilando bastante por causa da guerra, tá? Por conta da crise econômica mundial, por conta do Covid, né? Então eu não vou colocar as passagens aéreas aqui, mas saibam que vocês têm que ter uma passagem de ida e volta. Então, somando tudo, sem as passagens aéreas, você precisa ter um total de 9 mil euros no mínimo, tá? Valor em euros, pessoal. Por que euro? Porque o euro tá a moeda estrangeira, o real, né? Ele sobe, desce. E a tendência é que o real volte a desvalorizar agora após eleições, tá? Bom, não vou ficar entrando em detalhes políticos e econômicos aqui, mas se você entrar na maioria dos sites de economia, todos estão apontando que a tendência do real cair após a eleição.
Então esse euro pode ficar mais caro. Então se eu falar para vocês o valor em real hoje, semana que vem pode estar 10 mil a mais ou 10 mil a menos. Então vai saber. Então o importante é 9 mil euros. Para você saber quanto que está o euro hoje, você vai entrar aqui também na descrição do vídeo. Você vai acessar um link chamado TransferWise. Aí você vai abrir uma conta na Wise, que é um banco digital global super útil para quem vai viajar. Além de ser de graça, você, através do meu link de afiliado, você consegue isenção de taxa de serviço de até 600 euros. Dá para economizar uns cento e poucos reais. E aí você tem esse benefício de ir comprando euros já antes dele estourar. Então já vai guardando o euro na sua conta Wise Global, né? Você consegue abrir uma repartição em euros. E aí quando você for viajar, pelo menos você já garantiu o seu euro com uma cotação que, não vou falar que tá barato, né? Mas não tá tão caro quanto pode ficar. Beleza? Então, 9 mil euros. Aí vem as perguntas, né? Que eu imagino que vocês vão fazer. Por que subiu tanto esse ano? Então, pessoal, a mesma coisa está acontecendo no Brasil. Reflexos da pandemia, reflexos da guerra, tudo está subindo. Supermercado subiu, gasolina, combustível subiu, os aluguéis subiram, salário dos professores subiram, ou seja, o salário mínimo também na Irlanda subiu. E as escolas, meio que a maioria delas, né, não digo a maioria, mas aquelas escolas mais budget já trabalhavam no limite do orçamento. Tá? Tanto é que algumas fecharam durante a pandemia porque não tinham força financeira para se manter durante a crise. Mas aquelas que ficaram abertas tiveram também que subir para poder se manter aí aberto, né, para poder se manter pagando as contas, pagando os funcionários e manter um mínimo de qualidade, né? Então, a maioria das escolas estão mesmo precisando reajustar os valores para também não ficar no vermelho, né? Então, as escolas elas têm que pagar suas contas, têm que pagar todas as suas despesas, seus funcionários e tem que sobrar alguma coisa para eles continuarem caminhando para frente, né? Então, é normal que haja essas atualizações de valores, né, esses reajustes, e infelizmente, né, o que a gente não, assim, não é bom para a gente, né, para os brasileiros que querem ir para o exterior para investir numa carreira, investir no idioma, tentar uma imigração, vai ter que talvez trabalhar um aninho a mais, juntar um dinheirinho a mais para poder conseguir realizar o seu sonho do intercâmbio, né? E por último não, uma penúltima pergunta que eu imagino, vale a pena esperar Black Friday? Então, a Black Friday seria aqui agora em novembro, algo muito comum no Brasil, tá? Mas eu vou contar uma coisa para vocês, embora na Irlanda também tenha uma cultura de Black Friday, tanto é que a nossa televisão a gente comprou na Black Friday na Irlanda, mas das escolas que a gente trabalha, das intermediárias para cima, nunca teve promoção de Black Friday, nunca, tá? Desde 2015, são 7 anos já, né? Então a única vez que essas escolas fizeram reajustes para baixo de valor foi bem durante a pandemia, porque não estava tendo entrada, não tinha matrícula. Então as escolas começaram a tentar que se mobilizar, né? E trazer algum valor mais interessante, né? Para os estudantes conseguirem embarcar após pandemia. Então, durante a pandemia, foi a única vez, assim, desde que a gente está nesse mercado, que a gente viu reajustes para baixo dessas escolas, tá? Mas Black Friday não dá. É comum que as agências façam, é mais comum que as agências de intercâmbio façam alguma promoção, a Enjoy vai fazer com certeza algum desconto, algum serviço extra que a gente pode oferecer, né? Mas a gente não pode mexer no valor dos cursos, né? Até mesmo porque a gente tem que seguir aquilo que está no site da escola. Então, se entrar no site da escola, você vai ver lá o valor do price list atual, esse é o valor que eu estou te falando de 2022, e possivelmente já daqui a um mês vocês vão ver os valores atualizados, né? Então a gente tem que seguir aquele padrão ali, e aí os serviços ali de suporte ao aluno, a gente pode ver um curso de barista para vocês aprenderem a fazer o café, conseguir um trabalho bacana assim quando vocês estiverem no intercâmbio, enfim, alguma coisa que a gente possa agregar para incentivar vocês também durante a Black Friday, né? Então, para quem estava esperando a Black Friday, pode ser que em novembro algumas escolas já atualizem os valores e em vez de ficar mais barato, infelizmente vai ficar um pouquinho mais caro, tá, pessoal? Então, cuidado e mantenha o contato com o consultor de vocês, pergunta, olha, a escola que eu quero é essa, você sabe se vai ajustar, quanto que vai ficar, então vejam isso, tá bom? E por último,
é aquela pergunta, pô, dá para baixar esse investimento de 9 mil euros, né? Como eu tinha colocado aqui, será que dá para baixar esse investimento de 9 mil euros? Gente, até dá, mas é aquela coisa, 2 pontos, né? E aí são cruciais para o desenvolvimento do seu intercâmbio. Primeiro de tudo é baixar o nível da escola. Então, pegar uma escola mais simples, possivelmente vocês vão pagar aí uma faixa de 2.500 euros, mais ou menos uma escola bem simplesinha. E, gente, tenho vários vídeos aqui no canal, coloquem lá, escola de intercâmbio, melhor escola, ou qualquer coisa nesse sentido na pesquisa dentro do nosso canal no YouTube, que vocês vão ver por que as escolas têm essas diferenças de preço e por que tem escolas que aprovam a maioria dos seus alunos em exames e outras escolas que os alunos às vezes não conseguem evoluir de nível, tá? Isso é muito importante vocês verem. Porque sempre a impressão que dá é que a gente vai sair do Brasil e lá fora é tudo a mil maravilha, mas não é assim não, tá, pessoal? Ainda existem escolas com aquecimento quebrado, um banheiro para todo mundo, parede descascando, com mofo. Isso acontece, isso existe, tá? E infelizmente fora do Brasil, tá? Então, dá para diminuir, né? Dá para baixar esse investimento, só que você tem que diminuir o nível da escola e talvez levar um pouco a menos da comprovação financeira, tá? Que é algo que eu não indico. Pô, mas eu vou gastar 4.500 euros, será que eu não consigo um trabalho antes? Pessoal, aqui no canal tem vários vídeos recentes dos nossos alunos chegando na Irlanda. A grande maioria, eu diria que 85% ou mais desses alunos conseguindo emprego entre a primeira e a terceira semana. Até conseguindo emprego antes mesmo de conseguir uma acomodação ou tirar visto e tudo mais. Porque tem várias cidades na Irlanda que precisam de mão de obra, como Dublin, Cork, Galway, então são cidades que estão com carência de mão de obra para empregos mais simples, né? Então, mas é sempre bom, pessoal, a gente ter um plano B, né? Vai que dá algum problema, vai que você adoece, se machuca, sei lá, qualquer fatalidade e você fique impossibilitado. Tem a questão do inglês também, né? Vai que você demora um pouquinho mais para conseguir entender ali passar por uma entrevista para conseguir o seu primeiro job. Então é importante ter esse valor. Mesmo que você não use, pelo menos você já tem um dinheirinho guardado para adiantar a sua renovação depois. Que inclusive, pessoal, para quem não sabe, a renovação de curso na Irlanda é bem mais barato do que o curso do primeiro visto. Então, se você já está na Irlanda, você consegue se matricular em qualquer escola com um bom desconto. Eu diria que descontos que podem chegar aí a 30% praticamente, tá? Então, não se esqueçam, façam o investimento de vocês com consciência, né? Então, se não é o momento para vocês viajar agora porque vai faltar o dinheiro, aguenta a ansiedade. Eu sei que as coisas estão complicadas no Brasil, mas faz que nem a gente, que nem eu sempre indico aqui, eu fiz, né? Eu fazia hora extra, pegava para fazer bico de fim de semana de garçom, trabalhar com coisas que eu sabia que eu poderia trabalhar na Irlanda também, para aprender, para pegar praticidade, agilidade, né? E não chegar lá tão cru. E aí vocês vão guardando o dinheirinho, vão gastando menos aí, cuidado com a cerveja, com os rodízios de pizza, e vão tentando economizar o máximo de dinheiro para vocês conseguirem embarcar antes, tá bom? Não se esqueça, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo ou no comentário ali, no primeiro comentário pinado, que vocês precisarem, estaremos sempre à disposição. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!